Olá, é um prazer poder falar para você nesse dia tão especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, o significado do Natal. É sempre bom a gente voltar e falar um pouco sobre isso, porque a nossa sociedade cada vez mais vai se distanciando da ideia do Natal. Muitos dizem, eu não comemoro o Natal, uma festa pagã. Bom, não há problema a gente lembrar de Jesus nesse dia, não há nenhum problema. Como também na semana chamada Santa, a Semana do Calvário, a Páscoa, nos lembrarmos de Jesus, da sua morte, do seu sacrifício, é sempre bom a gente fazer isso. Então, nesse dia nós vamos falar um pouquinho sobre as grandes coisas que a Bíblia fala, ou algumas delas, a respeito do nascimento de Cristo. Um evento, num momento especial da história do mundo, que tem uma repercussão até hoje, quando a gente então entende que Jesus é o nosso Salvador. Nasceu aqui de uma maneira milagrosa, uma virgem deu à luz. Vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui no discorrer deste sermão. Desejo a você e a sua família as bênçãos do nascimento de Cristo, que é o nosso protagonista especial deste dia. Nós vamos para um rápido momento de intervalo e já voltamos. Muito bem, eu quero oferecer para você essa revista espetacular. Foi elaborada aqui, foi confeccionado, seu autor, é o Michelson Borges. Ele é jornalista, é pastor, é um estudioso profundo das origens. E chega até você a oportunidade de pedir essa revista A Origem de Tudo, de onde viemos, com temas muito empolgantes. Aqui há vários temas para você poder seguir, a origem do universo, o enigma da engrenagem, uma porção de coisas interessantíssimas para você desfrutar e confirmar a sua fé, que Deus é o Criador de todas as coisas, é o meu Criador, é o seu Criador, é aquele que mantém a nossa vida e é aquele que nos salva também. Basta você pedir pelo WhatsApp 12 982 44 4449, tá bom? Ou pelo site também, novotempo.com/escola bíblica. Então peça já a sua revista, é um material preciosíssimo para você estudar e passar para os seus amigos também. Muito bem, vamos falar sobre Natal. As casas estão iluminadas, as árvores estão colocadas também com bolas coloridas. Eu tenho certeza que dá para respirar um clima diferente. Mas você também há de convir que nesse dia parece que o maior interesse da sociedade é falar sobre a compra de presentes. Você precisa comprar um presente nesta loja aqui, naquela outra ali. Há um desconto especial nesta época do ano. Você compra 2, paga um só. Você pode pagar em tantas prestações. O foco é bem comercial. Encha sua casa de luzes, é bem comercial. Tenha uma ceia com produto tal, a comida tal, a bebida tal, tudo isso para festejar o Natal em letras bem minúsculas. E aí aparece o Papai Noel, O nosso Papai Noel aqui no Brasil usa roupa vermelha, há outros países que há outras cores, mas essa figura, um velhinho, barbudo, barbas brancas, e ele está sempre por ali, nos caminhões de refrigerante, nos ônibus iluminados de muitas cidades, E a gente vai entendendo que o Natal é isso daí. A gente vai perdendo a visão de que se comemora o aniversário de alguém muito importante, que não é o Papai Noel. Não são os donos das lojas, embora eles vão comemorar muito com as vendas, mas de um ser muito especial.
que está sendo esquecido com o passar do tempo, com o passar do tempo. Jesus fica lá na fila, no último lugar. Eu sou presepista, na realidade belenista, como chamam aí os técnicos, né? Aprendi a fazer presépios com a minha tia-avó. Ela fazia um presépio muito bonito, tinha um espelho que simbolizava a água, os pastores, ali a manjedoura e tal, e aquilo me impressionava muito. E eu decidi, há uns anos atrás, a fazer o meu presépio também, mas só fazer não só o presépio, mas Belém todo. E eu comecei aqui em São José dos Campos fazendo isso. Eu convidava os vizinhos, era uma maneira de valorizar o mais importante do Natal. Uma maneira de evangelizar, aproveitar a época do ano, não? E o meu presépio tinha e tem uma característica muito interessante. Todos que vinham visitá-lo, os vizinhos, amigos, interessados na palavra de Deus, eu perguntava: o que acontece nesse presépio que você presta bem atenção? O nascimento de Jesus. Eu falei, não, é alguma coisa de Belém, que eu colocava a cidade de Belém ali, os vendedores, tudo mais. E depois de algum tempo, pouquíssimos acertavam. Era que eu colocava todos de costas para Jesus. Os únicos que estavam de frente para Jesus eram os pastores. E eu colocava os magos, os reis, né, do Oriente, bem distantes, porque eles chegaram depois ali de 2 anos, mais ou menos, né, 1 ano e meio, 2 anos, eles não estavam no dia do nascimento de Cristo, né? E eu colocava-os longe, mais na direção de Jesus. Então eu explicava para as pessoas, sabe por quê? Esses personagens aqui, essas miniaturas estão de costas para Jesus, porque quando ele nasceu, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, só os pastores perceberam, porque foram avisados pelos anjos. E também os magos, os reis do Oriente, né, que vinham lá de longe, estudando as profecias, e cá comigo, eu creio que eles chegaram a estudar o livro de Daniel e chegaram a conclusões lindas a respeito da vinda do rei dos judeus. Essa era a pergunta. Bom, essa é a ideia do presépio, ou era a ideia do presépio. E as pessoas pensavam, realmente. Hoje também, Jesus nasce, ou comemoramos o nascimento de Jesus, e as pessoas estão de costas para ele. Estão de costas para a pessoa mais importante da festa. É você ir a uma festa de casamento e não cumprimentar os noivos. Não é? Então você foi para quê, não é? Se não para desejar êxito, felicidade, amor para aquele casal. Ou de um aniversariante, você leva o presente e entrega para quem? Para qualquer um? Não, para aquela pessoa. Então Jesus precisa ser, ou voltar a ser, o mais importante dessa data, que é apenas uma data. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas vamos aproveitá-la para levantar uma bandeira. Por que não? Vamos aproveitá-la para dizer, ele é o nosso Salvador, ele nasceu. E a história é incrível. Aqui está em Mateus capítulo 2, a gente encontra essa história. Lucas também fala sobre essa bonita história do nascimento de Cristo. Mas aqui no capítulo 2 a gente encontra a visita dos magos, dos reis do Oriente. Como estão bem ligados os textos bíblicos, a gente imagina que eles já estavam lá. Jesus nasceu, eles colocaram os presentes, eram 3 presentes, né? Então a gente diz que eram 3 reis. Na realidade poderiam ser mais reis, que estavam trazendo uma oferenda, um presente, um regalo para Jesus, o Salvador. Era um momento solene, eles saíram de longe, viajaram nos seus camelos. Aliás, as peças mais lindas assim do meu presépio são os reis que vêm com camelos altos, sentados ali em cima. Propósito de procurar o rei dos judeus. Esse era o propósito. E a pergunta que eles fazem, quando se colocaram diante do rei dos judeus, de Herodes. Então, Jesus tendo nascido, verso 1, capítulo 2, verso 1, tendo nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, deixa eu colocar o óculos, fica melhor aqui, né? Em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente até Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa é a grande pergunta
que os magos faziam, que os reis do Oriente faziam. Onde está? Herodes, diz a Bíblia, tendo ouvido isso, ficou alarmado. Peraí, um rei nasceu, ninguém me avisou? Peraí, que rei é esse? Se ele não é da minha família, não é rei. Naquela altura, Herodes, que era o rei, que era a pessoa principal do povo, ele não sabia, não tinha ideia do Messias. Bom, talvez ele soubesse que o Messias viria. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus prometeu lá no Jardim do Éden um substituto, e esse substituto não era uma boa pessoa, um anjo, era ele mesmo, era um dos membros da divindade que viria à terra para substituir aquele cordeiro que foi morto. Olha, vocês precisam morrer, mas esse cordeiro vai substituir a vocês, que vai substituir o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todas as famílias começaram a esperar que o seu próximo filho fosse o Messias. Olha que coisa. Ia nascer um menino, o primeiro, deve ser esse. Não, não era. E o próprio Satanás também sabia que esse Messias ia dar muito trabalho para ele. Que era melhor que Deus não conseguisse cumprir a sua promessa. Esta especificamente, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na história, até o nascimento de Cristo, sejam lá 5, 6 mil anos, não se sabe exatamente, a gente supõe um tempo por aí, mas alguns milhares de anos até o nascimento de Cristo, Satanás não fez outra coisa senão tentar derrubar a possibilidade desta promessa de Deus. Fez de tudo. Então, bom, se Deus vai cumprir essa promessa nos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um deles deve ser o Messias. E parece que Abel tem mais jeito de Messias do que Caim. Abel era mais doce, mais cumpridor dos seus deveres, obediente a Deus. Então toda a artilharia de Satanás foi para Abel, a ponto do seu irmão matá-lo. Mas ele não era o Messias. E assim a história tem uma porção de grandes personagens que, na cabeça de Satanás, poderiam ser o Messias. Foi assim com José. José pode ser o Messias, vamos prendê-lo. Vamos tentar matá-lo. Mas Deus tirou José de uma maneira extraordinária, se tornou o segundo homem do Egito. Bom, Moisés, então, pode ser o Messias, e assim, outros personagens. E Satanás fez tudo para acabar com essa possibilidade, ou para não permitir que o Messias nascesse. Talvez com os escritos de Daniel, Satanás tenha ficado mais assim confortável. Bom, ele vai nascer mais para frente. Ali, Daniel dá muitas dicas sensacionais sobre o nascimento do Messias, a vinda do Messias, a morte. Ele fala da morte do Messias. No meio da semana vai ser tirado. A gente não vai estudar isso hoje aqui. Mas a tentativa de Satanás, desde a promessa para Adão e Eva, foi não permitir que ele nascesse. Foi não permitir que o povo de Israel prosperasse. E ele ficou muito feliz quando o povo ficou em cativeiro lá com os egípcios. Deus os libertou. Depois o povo de Israel começou a se misturar com as pessoas que Deus disse não se misturem em casamento, eles vão trazer os seus deuses, e ele trabalhou muito para isso. Ele colocou gigantes, vamos dizer assim, homens fortes, que colocavam medo lá em Canaã. E as batalhas que o povo de Israel venceu foram vencidas pelo poder de Deus, não pelo poder do povo, do exército, dos israelitas e depois dos judeus. Deus vencia a batalha. Mas Satanás pensava, imagino eu, destruindo o povo de Israel, destrói-se também a possibilidade do Messias. E ele trabalhou muito. Na época em que Jesus nasceu, muitos outros Messias apareceram. O próprio Barrabás, não é? Que ele também se chamava Jesus, que farei desse Jesus chamado Barrabás, né? Ou desse Jesus chamado Cristo, na realidade. Mas se era Jesus, se não era, não importa, mas ele era um Messias, ele queria libertar o povo erroneamente do jugo romano.
Não era simplesmente alguém para vencer uma batalha. Esse Messias viria para vencer a batalha ou para estabelecer-se como príncipe deste mundo. Porque Satanás estava requerendo o mundo para ele. Você percebe que a luta era essa. E aí vem os magos, os reis do Oriente, sejam lá quantos fossem ou foram, e perguntam, onde é que está o recém-nascido? Recém-nascido, rei dos judeus. Porque ele era rei mesmo. Onde está? O próprio rei não sabia onde ele tinha nascido. E Deus o colocou no lugar o mais inesperado possível. Como é que o rei vai nascer numa manjedoura? Não é? Manjedoura, onde os animais manjavam, comiam. Era um local cheio de palha, cheio de baba. Era um local inapropriado, mas foi o único local. Lucas fala, não havia lugar para eles ali em Belém. E ele nasce num lugar simples, ladeado de animais. Os primeiros a virem visitá-lo eram os pastores. Os pastores não tinham uma boa fama, porque pode ser que um pastor perca uma ovelha, pode ser que seja sexta-feira, durante a sexta-feira à tarde, e pode ser que ele viole o sábado. Assim como os pescadores também, uma tempestade os atrasaria na chegada da sexta-feira, são possíveis violadores do sábado. Veja que ponto chegavam os líderes daquela época. Você pode pecar. Então, aí. E foram os primeiros a serem anunciados. Quais foram os primeiros a serem chamados por Cristo para serem seus discípulos? Os pescadores. Então Jesus abraçou uma classe que era rejeitada de uma certa maneira. E esses homens simples vieram dizer, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo, Salvador. Eles sabiam onde Jesus tinha nascido. Foram convidados pelos anjos, mas o rei não. Porque o rei centralizava a sua vida nele mesmo. Ele era o Senhor. Os reis dos outros povos eram considerados deuses também. No Egito, na Babilônia, na Síria, eles eram os reis e eram deuses. No Egito, quando o faraó morria, eles matavam todos os servos e colocavam todos numa pirâmide, para que eles continuassem servindo aquele faraó. Era um deus. Na realidade, Herodes não era Deus. Na realidade, Herodes estava muito afastado de Deus, ele teve que perguntar para os sábios. E os sábios então lhe disseram, é Belém. Belém. Aí é a promessa. E no diálogo com os sábios do Oriente, os reis do Oriente, ele disse, olha, vão, visitem-no, achem-no e depois me avisem, porque eu também quero adorá-lo. Olha que expressão mais mentirosa. Eu quero matá-lo. E foi isso que ele fez depois com o decreto, quando os magos saíram e não voltaram mais, perceberam que o rei não sabia quem era. Ora, o rei, a figura mais importante de um país, não sabia que o rei recém-nascido dos judeus havia nascido. Estava lá, mas estava num lugar tão simples, inimaginável. Depois que os pais esperavam que um dos seus filhos fosse o Messias, então se passou para uma casta maior, não, vai ser entre os sacerdotes, então os sacerdotes esperavam. Não, vai ser entre os reis, um príncipe, um futuro rei. E nada disso aconteceu. Foi surpreendente. Agora vamos voltar àquilo que eu falei no início. Satanás trabalhou para que o Messias não nascesse. Mas ele nasceu. Então ele trabalhou para que Herodes tivesse essa ideia, maldita ideia, de que todas as crianças deveriam morrer abaixo de 2 anos e meio, porque ele não sabia. Não sabia, ele não enxergou a estrela que guiou aqueles reis do Oriente até Jesus. Da estrela que brilhava e depois os pastores viram que eram anjos. Essa estrela também estava guiando. Deus tem estrelas para guiar os nossos caminhos, não é? E o mundo pode ser muito complicado. O mundo é comparado a um deserto. No deserto não há caminhos. Não há caminhos no deserto.
A areia se move, muda a configuração do deserto constantemente, mas você pode se guiar no deserto pelas estrelas, olhando para cima. Os reis do Oriente acharam Jesus porque olharam para cima. Os pastores acharam Jesus porque olharam para cima. Você está olhando para cima para achar Jesus, o rei? Onde está o rei? Satanás lutou para que Jesus não nascesse, ele nasceu. Então Satanás lutou para ele morrer, e ele morreu, era isso mesmo. Satanás lutou para que ele não fosse ressuscitado, e ele ressuscitou, porque o poder de Satanás é muito pequenininho diante de Deus. Deus criou um anjo que tomou uma decisão de ser ele mesmo Deus. E muitas vezes nós podemos fazer isso e tomar as nossas decisões equivocadas de sermos deuses, de seguirmos as nossas próprias ideias. Eu sei o que é melhor para mim. Eu posso, eu quero, eu faço. Não é assim? Mas o dia do Natal, para a gente lembrar o nascimento de Cristo, a gente olha para a manjedoura, que é um lugar humilde, e a gente tem que se tornar humilde como uma manjedoura para que Jesus nasça em nosso coração. O que quer dizer humilde na Bíblia? Humilde na Bíblia não é o que fica quietinho, aquele que sim, 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 que abaixa a cabeça para tudo, não, tá bom, não. Humilde na Bíblia é aquele que não conhece o caminho, mas que segue quem conhece. Para os reis do Oriente, para os pastores, foram as estrelas. Para você também, é uma estrela que brilha constantemente aqui, é a palavra de Deus. Eu não sei o caminho, então eu sou humilde. Se eu aceitar seguir quem conhece o caminho. E quem conhece o caminho? Aquele que disse, eu sou o caminho. Olha que impressionante, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que tem uma equação aqui, caminho mais verdade igual a vida. Não é linda a palavra? Palavra encantadora. Qual é o trabalho de Satanás hoje? Ele tentou impedir que o Messias não nascesse. Ele nasceu. Tentou impedir que ele não vivesse o seu tempo, o seu ministério. Ele viveu. Tentou impedir ou cessar a sua vida com a morte. Mas ele ressuscitou. Ressuscitou, está vivo. E ele pode transformar o nosso coração se olharmos para a luz que nos guia. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, para os meus caminhos. São palavras lindas da Bíblia Sagrada. Palavras que incentivam a você e a mim a seguirmos como humildes. Como uma manjedoura é humilde, como o local onde Jesus nasceu era humilde, como a sua família era humilde. Mas ele era o Rei dos Reis. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Onde está? Onde você o tem deixado? Você o tem deixado atrás da árvore de Natal? Você o tem deixado atrás dos presentes? Você o tem deixado lá debaixo da mesa da ceia? Onde é que você tem deixado Jesus na sua vida no dia a dia? No seu namoro, quem é o primeiro? É ele, ela ou Jesus? No seu casamento, quem é o primeiro? Ele, ela ou Jesus? Onde Jesus está, tem vida. E aquela manjedoura se tornou o maior símbolo do poder de Deus. Que começa na humildade, na humildade. Bem-aventurados os humildes. Eles vão ver a Deus, eles vão estar no reino. Todas aquelas promessas lindas de Mateus 5. Mas precisamos ser humildes. Senhor, qual é o caminho? Essa é a pergunta. Herodes achava que ele era o caminho. E que ele precisava destruir. Não importava se era uma promessa de Deus, se não era, se aqueles reis do Oriente descobriram no livro de Daniel as profecias, e estudaram e viram a estrela que os guiava. Não importava nada disso. Para aquele homem importava uma coisa: servir Satanás. Servir o egoísmo do seu coração e colocar Jesus na gaveta. Ou eliminá-lo, né?
Matem as crianças de 2 anos e meio para baixo. Assim o Messias morre também, e o Senhor o livrou, enviando-o para o Egito. Essa é a grande pergunta. Onde é que nós estamos colocando Jesus? Qual é o valor que ele tem na sua vida? No Natal, em casa. A gente começa lendo a história de Jesus em Lucas, para depois fazer qualquer coisa, para que minhas netas, né? Meus filhos primeiro, agora minhas lindas netas, pelo menos as que estão aqui conosco em Curitiba, mas ouçam a história e saibam, a mãe delas e o pai também são muito preciosos em repetir a história, constantemente. O Natal é Jesus. O Natal não são os sinos tocando, o Natal são os anjos cantando. E eles cantavam o quê? Hosana. Nas alturas, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Esta é a música que em seu lar precisa ser tocada, esta é a música que o seu coração precisa também acompanhar e viver. Nasceu. O diabo sabe que ele está numa guerra vencida já. Ele já está vencido. Então, qual é o trabalho dele hoje? Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O trabalho de Satanás, lá atrás, foi não permitir que o Messias nascesse, destruísse o povo para o Messias não nascer, destruir as famílias, espiritualmente, fisicamente. Jesus nasceu, ele quis destruí-lo, ele ressuscitou, e a partir daí ele está trabalhando com um único objetivo. Sabe qual é? É que Jesus não nasça no seu e no meu coração. Esse é o trabalho dele. Ele vai fazer de tudo para que ele não nasça nessa manjedoura. Na humildade do meu coração, quando eu descubro que eu não sei o caminho, eu tenho que seguir alguém que sabe o caminho, que pode me levar, é ele. Quando eu dependo dele para todas as minhas escolhas, Satanás vai tentar impedir e ele vai direto na família, destruindo a família, desequilibrando a família, as estruturas sociais também, para que todo mundo reclame de tudo. Como Deus pode permitir isso? Como Deus pode permitir aquilo? Já ouviu isso? Na realidade, Deus está segurando os ventos da maldade. E um dia vão ser soltos e depois vão ser destruídos para nunca mais. Mas hoje, a gente tem que prestar atenção nisso. Ele vai tentar de tudo para que Jesus não nasça no seu coração. E não é só uma vez não, hein? Ah, Jesus já nasceu aqui, está tudo bem? Não, todo dia Jesus precisa nascer no meu coração. Todo dia eu tenho que reafirmar a humildade de segui-lo. E essa humildade só pode ser dada por ele mesmo também. E pela minha necessidade e a minha compreensão de que ele é o rei. Não dos judeus, ele é o rei do universo, é o meu rei. Então, Senhor, nasça no meu coração. E eu quero orar com você nesse momento e pedir esta bênção para que isso aconteça conosco. Ele nasça hoje de novo, e agora, e depois, e depois. Oremos. Pai amado, que alegria relembrar esta história. A gente precisa relembrar esta história todos os dias. Porque nós estamos perdidos e precisamos de alguém que conhece o caminho. E nós queremos seguir a Jesus e pedir que Ele nasça em nosso coração hoje, de novo, e de novo, e de novo, para que a gente chegue no lugar onde Ele quer, no reino dEle. Abençoa cada família, cada indivíduo. Em nome de Jesus, amém.